Josué, capítulo 3, pastor Péricles nos desafiou sobre hábitos que libertam. Então, eu fui orar e pedi ao Senhor uma direção para ministrar sobre isso. Deus me levou a esse texto que eu quero repartir com vocês. Josué, capítulo 3, não sei se vai ser, é projetado aqui o texto? É. Depois que a gente passa bem dos 40, quando é projetado é mais fácil de ler na projeção, entendeu? A letra é maior. Aqui em cima também, meu Deus, que maravilha. Vamos lá, irmãos. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. É um caminho novo, pastor Perim. É um caminho novo. Nunca passaram antes por esse caminho, e eles precisavam romper esse novo limite aqui, que era o Jordão. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora o versículo 13. Vamos para o 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levaram a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Sartã, e as que desciam ao mar do Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. E o último versículo. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Glória a Deus. Já oramos, Pedro já orou, e nós vamos distribuir, aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida, me edificou, e eu acredito que pode edificar cada um de nós também. Meus irmãos, hábitos limitantes, crenças limitantes, hábitos que fazem parte do nosso inconsciente, são muito desafiadores. Eu sei que o pastor Pérez já falou algumas coisas aqui, e vinha conversando com ele, mas quero lembrar você
que a maior parte das decisões que nós tomamos, existem estudos de neurociência que dizem que até 90% das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia são dirigidas pelo nosso inconsciente. Até 90%. São decisões que naturalmente tomamos a partir de como foi construído o nosso inconsciente. A leitura que fazemos da vida, os óculos que nós usamos para perceber as realidades, todas essas leituras também têm a ver com o nosso inconsciente. A maneira como o nosso inconsciente foi formado. Eu quero pensar sobre isso com você hoje. E também, como Josué, poder atravessar alguns limites, alguns limitadores que nos impedem de viver aquilo que o Senhor sonhou para nós, de chegar de fato à nossa terra prometida. Existem pessoas que elas não conseguem transpor esses limites, e elas continuam a vida inteira caminhando como que num piloto automático. Nosso inconsciente é um piloto automático, onde você vive, faz, pensa algumas coisas, lê algumas realidades a partir desse piloto automático. E eu vou te falar, é difícil a gente às vezes pensar sobre isso, e esse é um assunto que precisa ser ministrado na igreja, na casa do Senhor, sim. Por quê? Porque demanda da gente o sair da zona de conforto. Nosso cérebro foi preparado para evitar desgastes, para evitar alguns trabalhos. Naturalmente, algumas demandas, nós fugimos delas e vamos para esse lugar mais confortável, chamado inconsciente, porque o cérebro evita a fadiga, evita o esforço. Quer ver uma coisa? Eu vou te falar sobre o que nós estamos pensando aqui, através de alguns exemplos. Quem aqui já dirige pelo menos mais de 10 anos dirigindo? Mais de 10 anos que dirige? Muita gente. Será que você dirige pensando, preciso passar a segunda agora? Agora eu tenho que passar a primeira e depois... Você pensa para fazer isso? Ou isso já faz parte do automático, do inconsciente? É algo que você aprendeu e que agora naturalmente já compõe esse universo onde você faz isso, sem precisar pensar. Preste atenção. Quem dá aula de violão aqui? Deixa eu ver. Professor de violão, ele fala assim: eu prefiro um aluno que não sabe nada do que aquele que já sabe. Porque o que já sabe já carrega vícios, posicionamentos errados das mãos, que é difícil demais. Hoje mesmo, a gente teve uma experiência dessa. Pastor Péricles comprou uma viola caipira de 10 cordas. Uma violona. E aí está lá, nós fomos para tentar, eu fui mexendo. O Tiago também foi. Eu falei: Tiago, você vai pegar isso aí mais rápido do que eu, muito mais fácil. E o Tiago falou assim: é muito difícil, porque a minha mente já está condicionada para o violão. Então, às vezes você vai fazer a posição e sua mente já está condicionada. O seu inconsciente funciona assim. E, na verdade, ele arma para a gente pegadinhas todos os dias. Todos os dias. A gente caminha já nesse rumo. E aí eu vou voltar para o texto com você. Vamos pensar num Josué que precisa atravessar o Jordão. O primeiro Jordão que ele precisa atravessar foi quando ele recebeu a notícia e o chamado de Deus. No capítulo 1, o Senhor vem animá-lo. O Senhor diz: Josué, seja forte, seja corajoso. Você acha que Deus joga a conversa fora? Claro que não.
Se Deus precisa vir e animar Josué, porque Josué está desanimado. E o seu desânimo é decorrente de algumas coisas, algumas crenças limitantes dentro dele. Eu não vou dar conta, eu não sei fazer isso. Moisés é fera demais. O que eu vi Moisés fazer, meu Deus, nunca vou conseguir fazer isso. E algumas crenças limitantes, algumas coisas que já funcionavam no automático dentro dele, precisam de uma intervenção divina. É onde o Senhor vem e diz: Josué, vamos lá, eu só quero que você não se afaste do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, seja forte, seja corajoso, eu vou estar com você. Você precisa vencer esse Jordão, você precisa ultrapassar essa crença limitante dentro de você. E aí Josué é animado, e ele começa a tomar direções rumo ao Jordão, ele obedece. Preste atenção numa coisa, ele recebe uma ordem, no mínimo curiosa. Prepara o povo, fala com os sacerdotes que eles vão na frente com a arca, e quando eles colocarem o pé na água, a água vai parar. A água vai parar e vai... Qual é o rio mais perto aqui, pastor Péricles? O rio mais perto aqui. O rio, hein? Rio Morto. Então você imagina se... Olha, nós conhecemos a Bíblia, pastor Ulisses, a gente conhece a Bíblia. A gente sabe que Deus já deu essa ordem para Josué. E para a gente já seria muito difícil. Imagine, pastor Perim, reúna o povo da Casa e Vida e vai para o rio ali, e o rio vai parar, e vai abrir, e vai juntar um monte de água assim do lado, e vai ficar esperando vocês passarem. Quantos acham que já seria difícil conceber, né, tal ideia de Deus? Por que seria difícil? Porque nossas crenças, nossas histórias nos empurram para um monte de coisa. E se não der certo? E se as pessoas olharem isso e pensarem que eu sou maluco? E se a partir desse momento ninguém mais acreditar em uma coisa que eu disser? E a gente vai ponderando muitas coisas. São hábitos, são pensamentos, são crenças que já estão dentro de nós. Mas para que a terra prometida, ou seja, o lugar onde o Senhor quer nos levar espiritualmente, quem o Senhor quer nos forjar, quem Deus quer formar em nós, quem o Espírito Santo quer trabalhar em nós, se o Senhor quer nos levar a esse rompimento, nós vamos precisar abrir a caixa preta do nosso inconsciente e permitir que o Espírito Santo trabalhe nele. Nós vamos precisar deixar o Espírito de Deus quebrar essas crenças limitantes e forjar em nós hábitos novos, uma visão nova, uma direção nova, vindo do coração de Deus, amém? Muitas vezes, esse inconsciente vai limitar as promessas do Senhor na nossa vida. Nós somos dirigidos assim. Preste atenção, para que você não pense que eu estou assim, o pastor está meio louco. Carl Jung, o discípulo lá de Freud, ele disse o seguinte: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Até você tornar o inconsciente consciente, se você simplesmente ligar o piloto automático e seguir adiante, você ainda vai chamar esse destino. Preste atenção. Deus quer trabalhar em nós de maneira que Ele vai trazer luz às sombras do nosso inconsciente. E a partir dessa luz na sombra do nosso inconsciente, Ele vai construir em nós novos hábitos
que nos levarão a uma transformação poderosa em nome de Jesus. Agora nós vamos precisar ser intencionais. A gente vai precisar consumir energia para isso. Imagine se você que já dirige há anos, agora senta alguém do seu lado e diz assim: não, você não pode pisar na embreagem nessa hora. Não, você não pode. Você vai, que isso, cara? Faço isso há tanto tempo assim. Você já tentou mudar algo que você faz há muito tempo do mesmo jeito? Hein? Meu Deus. Carro automático, o pastor Perinho estava falando hoje, né? Veio do carro manual, foi para o carro automático, de repente, puf, pisava no freio achando que era embreagem. Quem já fez isso aqui? Já fiz. Por quê? É a força do hábito. É a força do que está construído no seu inconsciente ligado no piloto automático. E por que você está falando isso, pastor? Porque você já se perguntou, por que você sente o que sente? É costume nosso pensar assim: por que eu fico irritado com aquela pessoa? Por que essa postura me desafia tanto? Por que eu sinto ciúmes? Por que eu sou tão agressivo? Por que eu sou tão impaciente? O que é que construiu em mim essa impaciência? Onde foi gerado isso? Na maioria das vezes as pessoas são condicionadas a dizer: eu nasci assim, eu cresci assim, esse é o meu jeito, isso faz parte da minha personalidade, eu sou dessa forma e ninguém vai mudar. Certamente pensando assim não vai mudar mesmo. Mas se você começar a construir um novo hábito, chamado reflexão, meditação na palavra de Deus, como os grandes homens de Deus sempre fizeram, algo novo vai começar a surgir. Limites vão começar a ser rompidos. Vão começar a ser rompidos. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai forjar hábitos novos em você. Irmãos, eu quero ser bem vulnerável aqui. Nós estamos em família, não estamos, pastor Perinho? Eu quero ser bem vulnerável aqui. Mesmo nós, pastores, mesmo homens de Deus, ainda estão em processos de transformação. Ainda estão rompendo limites. Na maioria das vezes, nós achamos que a conversão simplesmente vai mudar tudo. Não. Preste atenção. Na vida espiritual, tudo muda. Tudo novo se faz. Mas você tem uma alma. Você tem uma formação. Você tem um sistema. Existe um software que foi instalado pela sua família, pela sua casa, o seu jeitão de ver as coisas, aquilo que você absorveu. Você nasceu uma esponjinha, sabe, bem sequinha, e foi absorvendo. Um software foi instalado. Por que pessoas são tão diferentes? Por que a leitura das pessoas sobre a vida são tão diferentes? Para que a gente evolua e cresça, nós vamos precisar criar em nós esse hábito. Você lembra de Davi? Davi, por que está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Alguém pode dizer: esse cara é louco, ele fala sozinho. Ele conversa com ele mesmo. Muito antes do Jung, Davi já jogava luz nas trevas do seu inconsciente. Por que eu estou aborrecido? Por que eu estou triste? Por que eu deveria estar tão abatido assim? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que você está tão perturbado dentro de você? O que está mexendo tanto com você assim? A maioria das vezes a gente simplesmente sente e aceita.
porque o piloto automático está ligado. A gente sente e absorve. Mas a Bíblia nos ensina em todo o tempo a não dar o status de verdade ao que a gente sente. Lembra do que o Senhor falou inúmeras vezes através do profeta Ezequiel? Enganoso é o coração do homem. Preste atenção. Às vezes o que sentimos. E quantas vezes você já não foi traído pelos seus sentimentos? Encontrou alguém pela primeira vez e falou: nossa, que pessoa horrorosa, terrível. Nossa, não bati. Não... Começou a conhecer, daqui a pouco virou melhor amigo. Falei, ué? Nós somos traídos pelas nossas avaliações, pelo nosso inconsciente. É porque você permitiu ir além dos seus filtros inconscientes, conheceu a pessoa, rompeu um limite, rompeu um Jordão e foi a seguir. Escute o que eu vou dizer: muitos hábitos são ações inconscientes, e para mudá-los, nós precisamos torná-los conscientes. As ações que são inconscientes, muitas vezes nós vamos precisar suscitar consciência a isso. Meu Deus, isso me dá uma raiva. Se você viver a vida inteira, isso me dá uma raiva, vai ser assim a vida inteira. Mas se você começar a jogar luz e dizer: Espírito Santo, me ajuda. Por que eu sinto isso? Por que isso é tão assim dentro de mim? Por que eu fujo quando as coisas apertam? Por que é que eu não consigo terminar o que eu começo? São coisas que nós precisamos jogar luz. E sabe qual é uma das traduções para glória de Deus? A doxa de Deus é iluminação. A glória de Deus é a iluminação de Deus. Quando você senta para orar, para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus, você ali está num momento onde você está sujeito, debaixo, submetido a essa iluminação de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós não crescemos, não evoluímos, não expandimos o nosso nível de consciência, porque a gente vive uma vida corrida, onde a gente tem medo da solitude. Deixa eu te dizer, solidão é horrível, solitude é uma bênção. Ficar sozinho, você com Deus. Tem gente que tem medo de ficar sozinho consigo mesmo. Ela tem medo, ela foge desse lugar onde vai jogar luz à consciência. Ela tem medo desse lugar onde vai pensar sobre si. Solitude é bênção. E é nesse lugar que nós atravessamos Jordão. É nesse lugar que nós acessamos o que Deus planejou para nós. Porque era isso que Josué estava fazendo. Marchando com o povo rumo à terra prometida, atravessando um Jordão, acessando o que o Senhor prometeu, rompendo fronteiras, limites, para estar nesse lugar. Sabe, amados, mudanças só existem quando eu começo a trabalhar autoconsciência. Para não citar só Davi, lembra de Paulo? Miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu quero, eu não consigo fazer. Escute, a Bíblia mostra homens e mulheres reflexivos, homens e mulheres que pensam sobre sua história, sobre sua vida, sobre o contexto onde foram gerados, sobre coisas que precisam ser transformadas. E é por isso que esses homens foram mencionados na palavra de Deus, embora carne e osso, como eu e você, como diz a palavra de Deus, foram mencionados como pessoas que abriram o seu coração e as suas mentes. Lembra do que Paulo disse aos Romanos? Não vos conformeis, me ajuda aí,
com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não há transformação sem renovação da mente. Como que o seu inconsciente foi gerado? Experiências da infância, crenças internalizadas, traumas e memórias, reações emocionais automáticas, tudo isso faz parte do seu inconsciente, faz parte daquilo que dá origem ao que você sente, a como você reage, a como você é, na verdade, combustível a quem você é. Se você não estiver disposto a gastar energia e romper e a colocar os pés nas águas, eu gosto de como o Senhor falou com Josué, porque Deus podia ter dito assim: Josué, faz o seguinte, ora e vai abrir o Jordão. Deus podia fazer isso, sim ou não? Claro que sim. O Senhor disse: não, prepara o povo, santifica o povo, coloca os sacerdotes na frente, coloca eles para marchar, e quando colocar o pé na água, ou seja, o Senhor diz: eu quero ação de vocês. Vocês vão precisar de ação para romper com o Jordão, para ver esses milagres e acessar a terra prometida. Vocês precisarão de ação. Quais as ações que eu posso hoje decidir tomar para gerar novos hábitos da minha vida, para sair do piloto automático? Deixa eu te dizer uma coisa. Há muita crendice. Existem pessoas que acreditam que vão acessar essa transformação através da mão de um pastor na cabeça. Não. A pastora Janaína é muito ungida. Se ela botar a mão na minha cabeça, eu que era uma pessoa brigona, amanhã já não fico mais brigona. Pronto. Tem muita gente que pensa assim. Elas mistificam demais aquilo que é tão claro na palavra de Deus. Deus está chamando a gente para esse processo. E escute o que eu vou te dizer: construir um novo hábito não é a demanda de Deus. O Espírito Santo e o Senhor querem nos ajudar, mas as ações são nossas. Nós precisamos de ação. Eu preciso de ação. E eu disse que eu ia ser vulnerável. Casei com a Thaís, morava aqui no Rio de Janeiro. Nós vivemos aqui por 2 anos. Um dia, nós estávamos brigados, e ela chorou a noite toda. Eu era bem novinho, não é que eu não seja novo, mas eu era mais novo, nós tínhamos 23, ela tinha 20, bem novinhos, e ela chorou a noite inteira, e tentava me acessar, e eu não quero falar, emburrado, e fechado, e não quero papo, e quando já era lá para as tantas, bem, quase amanhecendo, 5 horas da manhã, o Espírito Santo me deu um estalo, e ele me trouxe memórias. Eu acessei essas memórias, e eu disse: meu Deus, estou repetindo coisas. Eu estou repetindo coisas que eu não queria repetir. O inconsciente da gente faz a gente repetir coisas que a gente não quer repetir. Quando o Espírito Santo trouxe luz, eu disse a ela: amor, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Eu não quero mais usar isso para impor a minha justiça e numa forma punitiva com você, não falar que eu não quero conversa e assim por diante. Sabe, meus irmãos, se a gente não construir uma realidade onde a gente joga luz de Deus nessas ações inconscientes, não haverá crescimento,
não haverá evolução, não haverá novos hábitos, não haverá transformação. Se a gente não construir isso, preste atenção, a Bíblia diz que a gente precisa examinar o próprio coração. Olha o que diz 2 Coríntios 13, versículo 5. Se puder projetar para nós, filhão. 2 Coríntios 13, versículo 5. Olha o chamado da palavra de Deus para nós. Examinai-vos a vós mesmos. Esse é um convite da palavra de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Está dizendo, olha, você precisa se questionar. Você precisa jogar luz àquilo que inconscientemente você faz e acha que é um produto do seu próprio destino, de algo que já nasceu com você e pronto, e vai até o final da sua vida e pronto, e acabou. Não. Nós somos a coroa da criação de Deus. E quando Ele nos fez semelhantes a Ele. Há poder de Deus para mudança em nós. Há poder de Deus para transformação na nossa vida. Há poder de Deus disponível para a gente transpor Jordões. Há poder de Deus para romper com hábitos e crenças limitantes e inconscientes, que fazem a gente caminhar no piloto automático assim a vida inteira. Sabe, meus irmãos, é possível, é muito possível. Nós precisamos cultivar o hábito de nos assentar com o Senhor e deixar Ele colocar luz nas nossas trevas. Olha o que diz a palavra de Deus em Lamentações 3, no versículo 40, olha que coisa maravilhosa, preste atenção. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinha, meu Deus, por que é que eu quero tanto vencer na vida e provar para os outros que eu sou alguém? Por que é que eu estou tão ganancioso e o tempo inteiro eu só me vejo lá na frente, no pódio, e às vezes pensando nisso eu engulo os processos, não estou nem aí para quem está do lado? Será que isso não é fruto de uma baixa estima, onde eu tenho uma necessidade de me provar, de dizer para as pessoas que eu sou, que eu consigo, e, sabe, entende o que eu estou dizendo? Será que o ciúme que eu sinto não é fruto de uma rejeição interna, construída ao longo dos anos? Não é fruto de palavras que eu ouvi e eu me sinto rejeitado? Sabe, existem pessoas com as quais nós trabalhamos, que se os pastores ali estiverem ali no canto começarem a rir, elas já são capazes de dizer assim: estão rindo de mim. Isso é rejeição. E se a gente não pensar sobre isso, o que me faz sentir assim? Por que é que eu logo desconfio? Porque eu sempre estou com o pé atrás das pessoas. Se a gente não deixar Deus jogar luz, meditar sobre isso, não haverá transformações. Sabe, o Senhor está nos chamando para esse novo tempo dEle. Eu gosto muito do Salmo 139. Coloca para a gente, filho. Versículos 23 e 24. É objeto já de composições. Dá uma olhada. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quantos estão entendendo a mensagem dessa noite aqui? Hoje Deus está chamando a gente
para uma reunião com Ele. Deus está chamando a gente para assentar-se no seu conselho. Uma das coisas que sempre marcaram a minha vida é acordar e me reunir no conselho de Deus. Estar no conselho de Deus. Ir para a presença de Deus e refletir. E deixar a palavra. Aquela palavra que lá em Hebreus, sabe? Capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Me ajude. E ela penetra o mais profundo do nosso ser, divide alma juntas e medulas. Eu não sei se você já teve essa experiência que, ao ler, você diz assim, mas como que a Bíblia sabe isso de mim? Como que Deus está me perseguindo? Todo o texto que eu abro, Deus fala sobre isso comigo. Entende? E aí você é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Mas hoje não. Hoje as pessoas querem ir no mercado da fé. Eu preciso hoje da prateleira da prosperidade. É ali que eu vou passar e pronto. Eu só quero a minha bênção, eu só quero a minha vitória, eu só quero isso, e pronto, e acabou. A vida que Deus quer que a gente acesse está depois do Jordão. E o Jordão vai demandar da gente energia. A gente vai precisar permitir que a palavra de Deus revele o que há de mal em nós, como a oração do salmista: vê se há em mim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor. Deus, eu não quero, eu sei que a tua palavra diz que eu não posso ser assim, mas eu preciso de transformação de Deus, eu preciso cultivar novos hábitos. E deixa eu dizer uma coisa muito realista, eu vim aqui, irmãos, eu não sou um pregador assim de motivacional, não, eu quero só ser um ministro da palavra e da verdade de Deus aqui essa noite. Escute o que eu vou te dizer. Quer mudança? Terá desconforto. Será desconfortado. Vai precisar de humildade. Humildade para chegar para sua esposa e dizer assim: amor, eu fui arrogante. O que você acha? Me dá um feedback. Feedbacks ajudam a gente. Trazem uma expansão de consciência. Quem dirige sabe que existe no carro aquele ponto cego, onde está a coluna do carro e você não consegue, você olha ali no espelho e às vezes não consegue ver, aquilo chama ponto cego. Nós somos cheios de pontos cegos. Você quer ver uma coisa? Não sei se o pastor Pérez já ouviu uma confissão dessa, mas já ouvi muita coisa. Irmãos já chegaram para mim, já confessaram assassinatos. Eu já tive pessoas que confessaram assassinatos. Mas nunca tive ninguém que me confessou inveja. Nunca ninguém falou: pastor, eu sou muito invejoso, me ajuda. Como? Sabe por quê? São pontos cegos da nossa arrogância. Sabe? Você consegue entender o que eu estou falando? E são essas coisas que o Espírito Santo quer iluminar em nós, querem trazer luz na nossa vida, para que haja uma mudança significativa, poderosa, em nome de Jesus. Eu preciso cultivar o hábito de permanecer na palavra de Deus. Eu costumo dizer para os meninos lá da igreja, eu falo assim: a mente da gente é malandra. Nossa mente é muito malandrinha. Ela constrói uma narrativa. Quer ver uma coisa? Fazer dieta. Sua mente constrói uma narrativa facilmente, que só hoje não vai ter problema nenhum,
que amanhã, e que se você provar só aquela beiradinha, e rapidinho a sua mente começa a construir. Ela é malandrinha, a mente da gente. É o inconsciente trabalhando para que os velhos hábitos permaneçam, continuem. Não, mudar vai dar trabalho, vai dar desconforto. Mudar vai me tirar da zona de conforto. Criar um novo hábito, meu Deus, eu vou ter que construir isso. Mas não existe nada poderoso que seja construído sem trabalho. Eu sei que se você conquistou alguma coisa, certamente não foi sem trabalho. Nada grande é construído sem trabalho. Se eu quero ser um marido abençoado, generoso, cuidadoso, um pai excelente, eu vou precisar investir, trabalhar. Porque é que para ganhar dinheiro, você faz o que for, você vai para curso, você fica em tal lugar, você, sabe, acessa demandas que exigem de você coisas gigantescas. Porque é que para ser um homem de Deus, conforme o coração de Deus, a gente não tem o mesmo empenho, não dedica, sabe, a mesma proporção de esforço? Porque é que para ser um pai excelente, eu não invisto a mesma proporção de esforço? Eu preciso ir além, eu preciso romper o Jordão, eu preciso, como Josué, falei, não, eu preciso atravessar essa fronteira, eu preciso atravessar essa fronteira. Quantas vezes eu precisei entender que os meus filhos me ensinavam, me conectavam com uma realidade na qual eu não fui criada, na qual eu não fui criado. Meu primeiro filho nasceu, eu já tinha 25 anos, a Sara, minha filha, casada. Ou seja, há uma distância geracional. Tem leituras que eu desconheço. Quantas vezes eu precisei pedir perdão e dizer, filha, me perdoa, o pai errou na medida. Porque na minha cabeça eu tenho uma outra visão sobre isso, uma outra percepção, mas me perdoe. Deixa eu dizer para você, não perdi nenhum dos meus 3. Todos os 3 estão, sabe, andando com Deus e pertinho da gente, conectados a gente, sabe? Sabe, amado, há um esforço. Eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um irmão melhor, eu preciso ser um filho melhor, eu preciso perceber o que em mim é falta de empatia. A maioria das vezes, nós temos temperamentos diferentes. Quem é fleumático aqui, assim? Aquele cara que é mais friozão para os sentimentos, mais tranquilo, gosta de ficar sozinho, quieto. Quem é fleumático aqui, assim como eu, assim, que é mais quietão? O Tiago é desses aí, eu já identifiquei no Tiagão. Presta atenção. Quantas vezes eu vou precisar entender que a minha esposa melancólica recebe amor de um jeito diferente, e que o meu jeito de demonstrar o amor não é o jeito dela ler. E o que interessa? Interessa só o meu jeito? Ou porque eu a amo profundamente, eu quero que ela se sinta amada, e ainda que seja, sabe, um bicho de 7 cabeças para mim, eu faço. Sabe por quê? Porque eu a amo, e eu amo Jesus, e nós fizemos uma aliança diante de Deus, e já tem 26 anos que a gente está vivendo essa aliança diante de Deus, e é assim. Mas eu preciso jogar luz no meu inconsciente, porque senão eu vou só repetir. Muitas vezes, você que é fruto de um relacionamento que não deu certo, cria crenças inconscientemente limitantes, de que, se não der certo, a gente já faz assim, porque eu já vi acontecer assim, e é assim que vai ser.
A gente vai recebendo isso. Mas hoje o Senhor está chamando a gente para construir, junto com Ele, um tempo onde na presença dEle, Ele trará luz às trevas, aquilo que está oculto, aquilo que está inconsciente. Isso precisa ganhar consciência. E a partir dessa consciência, mudança, transformação. A Bíblia diz que esse é o processo de transformação. É através da transformação da nossa mente. Da nossa mente. Hoje, Jesus está nos convidando a um tempo de mudar esses hábitos. E eu vou ser bem didático e bem rápido. Primeiro, não ignore seu tempo de oração e leitura da palavra. Ignorar isso é pedir para continuar na mesmice. Ignorar isso é querer tudo diferente, fazendo as mesmas coisas de sempre. Ignorar isso é tolice. Existem estudos de neurociência que falam do poder da palavra de Deus na mente humana. Existem estudos e estatísticas comprovadas, até sobre a quantidade de vezes que você lê a Bíblia durante a semana. É incrível pensar no poder que a palavra de Deus tem sobre nós. E nós precisamos, nós não podemos confiar. Lembra? Enganoso é o coração do homem. Então, se eu confiar nas minhas narrativas interiores, nos meus filtros, no meu óculos, na maneira como eu fui criada, na minha leitura de vida, se eu acreditar nisso, eu corro o risco de me perder. Mas se eu tiver a palavra de Deus como referência, eu vou estar sempre sendo transformado. Eu preciso do hábito de oração e leitura da palavra. Se você precisa ir para o escritório cedo, levante meia hora antes. Tenho certeza que o seu dia renderá muito mais do que os outros. Eu tenho certeza que o favor de Deus será sobre você de uma maneira poderosa. Há uma crença limitante de que não, eu preciso agir. Deus só vai fazer o que eu não consigo fazer. É a crença no materialismo e na ação, que é a minha ação que resolvem as coisas. Meu irmão, não caminhe por aí. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, em vão vigia o sentinela. É Deus, é a mão de Deus, é o poder de Deus. Reforme, ressignifique. Se alguém diz para você, não, é trabalhar e pronto, eu não estou dizendo que não é trabalhar, eu estou dizendo que é trabalhar debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus. Alguém está comigo aqui essa noite? A Bíblia diz orai sem cessar. Então, oração em palavra. Segundo, o hábito de andar com as pessoas certas. Um dos pedidos que eu sempre faço a Deus é: Senhor, me apresente os seus amigos. Eu quero conhecer os amigos de Deus, eu quero andar com os amigos de Deus. São pessoas que me fazem crescer, são pessoas que me fazem seguir em frente do lado do Senhor. Sabe o que Provérbios 13:20 diz? Quem anda com os sábios será sábio. Mas o companheiro dos insensatos, dos tolos, se tornará mau. Cuide bem dos seus relacionamentos, com quem você anda. Selecione bem. Você precisa expandir o seu nível de consciência. Você precisa limitar as pessoas que estão em acesso à sua vida, acesso ao seu coração. A Bíblia nos exorta, ande com sábios. Então, primeiro hábito, leitura e oração. Segundo, ande com sábios, e você será um deles. Terceiro, hábito de arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Davi foi colocado na Bíblia, há um testemunho bíblico que diz que ele era um homem segundo o coração de Deus.
segundo no sentido de conforme, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele nunca errou, ele era um homem que nunca fez nada de mal. Não. Talvez Davi tenha pecados piores que os nossos aqui. Sabe por que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Por conta do seu nível de arrependimento e quebrantamento. A sua capacidade de dizer, errei a rota. Eu preciso voltar atrás. Eu preciso me arrepender e abrir o seu coração. Então, meu irmão, hábito de arrependimento. Falou de um jeito áspero. Normalmente a gente tem uma conversa lá em casa. Thaís tem um jeitinho diferente. Thaís, eu canto às vezes, eu brinco com ela com a música do Christian Ralph. Sensível demais, você me deixou. Eu falo, e aí ela fala assim, você falou grosso. Eu falei, amor, é testosterona, não foi grosso. Eu falei, não, mas eu senti que foi grosso. Então você tem razão, se você sentiu que foi grosso, já pronto. Me perdoa. Eu vou mudar isso. O que importa é que ela sentiu o que foi. Eu vou mudar isso. Às vezes a gente passa 4 meses sem um esbarrão. E aí quando dá um esbarrão, a gente resolve. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção aqui. A gente não sabe tudo. E nós estamos do lado de alguém que nos completa. Você já percebeu que as diferenças que nos atraíram... Quantos são casados aqui? Deixa eu ver. As diferenças que nos atraíram são as mesmas que a gente reclama delas depois? Nós escolhemos pessoas que nos complementam. Sim. Nós escolhemos. Não é à toa que Thaís é assim, eu sou de um outro jeito. Sabe, inconscientemente, nós escolhemos pessoas que têm aquilo que nós não temos para nos completar. É assim que acontece. Então, não reclame. É esse completar, e é exatamente isso que nos faz crescer, evoluir, uma outra percepção, um outro coração. Meus irmãos, há 26 anos atrás, eu era bem mais burrinho. Há 26 anos atrás, eu era muito mais cabeçudo. Há 26 anos atrás, eu era bem mais difícil. Há 26 anos atrás, eu tinha uma percepção bem mais limitada da vida. Como o apóstolo Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas através da ação de Deus na vida da minha esposa, isso me fez crescer. Me fez crescer como homem. E sabe o que acontece, irmãos? Olha aqui para mim agora, que agora eu vou tocar no X da questão. São nesses esbarros da vida que o Senhor nos dá oportunidades de crescer, de avançar ainda mais. Sabe o que muita gente está fazendo? Está abandonando a oportunidade que o Senhor deu, porque não consegue trabalhar com luz naquela realidade do inconsciente. Ele diz, eu vou separar. Eu não quero mais saber disso. Não, eu não quero mais fazer esse curso. Ele encontrou uma limitação, um Jordão para atravessar, e ele diz, como eu não quero trabalhar com isso, eu não quero demandar esforço para lidar com isso dentro de mim, então eu vazo. Os desafios são oportunidades. Gere esse novo hábito. Traga luz, traga clareza de Deus. Deixe o Senhor começar a clarear. Vai mudando, vai transformando, vai sujeitando a Deus, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Vai pedindo feedbacks a irmãos de caminhada que estão junto com você. Vai pedindo feedbacks para os seus filhos. E aí, Sara, o que você achou? O meu do meio chama Israel. Fala, Bael, como é que foi hoje? Ajuda o pai aí. É assim.
É assim que nós crescemos. Tão somente. E aí agora eu vou voltar àquilo que o Senhor disse a Josué para animá-lo. Tão somente seja forte e corajoso. Tenha coragem de enfrentar isso dentro de você. Tenha coragem de enfrentar essas sombras no seu inconsciente. Permita o trabalho de Deus tecendo você. Deus quer construir manualmente. Ele coloca as mãos em nós e vai nos fazendo crescer para a glória e para o louvor dEle. Mas Ele precisa acessar isso. Às vezes vai doer. Vai doer ter que lembrar de alguma coisa extremamente difícil. Às vezes vai doer. Mas vai doer para ser curado. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Vai doer para ser curado. Às vezes vai exigir da gente dias de reflexão sobre aquilo. Mas vai ser curado. Você não pode se conformar, dizendo, não, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito e você que aceite. Essa é a minha forma de ser, eu sou assim mesmo. E a gente constrói uma narrativa que enquadre. Às vezes a gente é até estúpido e diz, não, mas a minha estupidez é boa. A gente é assim. Mas o Senhor está dizendo, você pode ir muito além. Deus me chamou aqui para dizer, olha, existe uma terra da promessa que eu quero que você acesse. E você vai precisar romper rios que fazem fronteira. Mas sabe qual é o melhor? Que o Senhor vai estar com a gente. E a parte de abrir o rio, que é a parte que a gente não consegue, Ele está ali para fazer. Aquilo que exige milagre, talvez você vai se deparar com situações e falar, Deus, eu não sei desembolar isso. Você vai experimentar o milagre de Deus, o favor de Deus, porque você se dispôs a dizer, Senhor, eu abro esse quartinho aqui, eu abro essa janela para o Senhor entrar, para o teu Espírito vasculhar, esquadrinha o nosso coração. Ele está fazendo isso e eu acredito, sabe, poderosamente, que essa série não é à toa e que o Senhor não nos chamou aqui à toa para esse tempo, sabe, nesse tempo da série que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Eu creio que existem coisas profundas que serão completamente mudadas na nossa vida. Novos hábitos vão surgir para a glória de Deus. E eu quero orar junto com você. Quantos estão entendendo aqui? Eu quero orar com você. A Bíblia é cheia de histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus. Homens e mulheres que permitiram que o Senhor trabalhasse. E é isso que nós vamos fazer. Pegar esse inconsciente e dizer, Deus, ilumina isso aqui. Senhor, eu quero viver uma mudança. Eu não vou aceitar mais simplesmente aquela ideia, não, eu sou ciumento mesmo, e assim mesmo, e assim que vai ser, e pronto, e acabou. Não vou aceitar essa ideia. Não. Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Deus. Tu és aquele que me guia. Tu és o meu poderoso transformador. O Senhor é aquele que me fez. E o Senhor me fez para acessar a terra da promessa. Eu quero ir além. A um nível mais profundo de Deus. A um acesso de um lugar mais profundo em Deus. Onde nós seremos pais melhores. Esposas melhores. Mães melhores. Onde nós seremos trabalhadores melhores. Líderes melhores, empreendedores melhores, onde nós seremos profissionais melhores, teremos mais empatia e assim por diante. É esse o lugar que
que o Senhor está chamando a gente para viver. E eu quero orar por isso hoje. Eu quero orar em nome de Jesus. Eu poderia passar tempo aqui contando histórias de curas na nossa vida, na minha, da Thaís, de cura na vida dos meus filhos, na vida de amados que cercam a gente, pessoas que cercam a gente, que cercam a nossa vida, pessoas que foram poderosamente transformadas. Mas a história que o Senhor está escrevendo hoje é nossa, é a gente que está aqui. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Não existem pessoas novas que o Senhor não queira trabalhar. Não existem pessoas... Eu estava falando com o pastor Perinho, falei, pastor Perinho, eu li um estudo de neurociência há algum tempo atrás, em que nosso nível de consciência se expande à medida que o tempo passa. Aquela frase de que a vida começa aos 40, não é à toa. Na verdade, é aos 40 que há uma grande abertura de consciência, só que isso dobra a cada 20 anos. Aos 60 você tem o dobro de consciência de que uma pessoa de 40 tem, e aos 80 você tem o triplo de consciência do que uma pessoa de 40 tem. É natural da vida, você vai aprendendo com as situações. Mas escute uma coisa, nós não precisamos ser aqueles que aprendem com o tempo, nós precisamos ser aqueles que aprendem com o Senhor. E existem jovens de 18 anos que podem expandir o seu nível de consciência se forem iluminados pelo Espírito Santo, se forem reflexivos e dizer, não, por que você está assim? O que foi? Por que você está desse jeito, emburrado desse jeito? Eu tive que enfrentar, alguns anos atrás, uma realidade. Vou contar aqui bem rapidinho. Eu sinto no meu espírito que devo contar isso. Eu já ia orar, mas o Espírito Santo me disse isso. Minha esposa, Thaís, ela e uma irmã mais nova, 5 anos de diferença, 4 anos e meio, 5 anos de diferença. Renata e Thaís. A Renata sempre foi mais coladinha, né, com a família. E eu e Thaís saímos cedo de casa também. Meu sogro pagou a faculdade de medicina da Renata. De repente eu percebi que isso embolou no meu coração. Falei, para uma ele faz, para outra ele não faz. E isso embolou meu coração. Naturalmente, nosso inconsciente nos leva para o lugar da vítima. Nós somos coitadinhos. Nós somos as pessoas que não estamos recebendo aquilo que deveríamos receber. Não estamos sendo ajudados como deveríamos ser ajudados. Fui falar com a Thaís. Eu não conheço ninguém mais curado que a minha esposa nisso, não conheço. Ela me disse assim, falou, amor, o dinheiro é do meu pai. E ele faz o que ele quer. E eu não me sinto nem um pouco menos amada, porque ele dá isso para minha irmã e não me dá. Ela precisa agora, e está tudo bem. Eu falei, ui, meu Deus, aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu cresci numa família onde o pai compra chinelo para um, chinelo para outro, compra a camisa para um, a mesma camisa da mesma marca para o outro. Eu cresci numa família assim, e isso na minha cabeça não soava como algo justo. E eu me embolei a ponto de ficar chateado com os meus sogros. Mas a partir de uma conversa, o Espírito Santo trouxe luz nas minhas trevas. E eu disse assim, está tudo bem. É a minha crença limitante e é o meu inconsciente que está me jogando nesse lugar. Sabe o que eu fiz? Eu pedi perdão para o meu sogro. Falei, me perdoa, sogro, eu estava com raiva de você, estava chateado com isso. Pedi perdão. Sabe o que aconteceu? Nunca mais eu senti isso de novo. Nunca mais eu embolei nisso de novo.
Eu celebrei todas as conquistas da minha cunhada como se fossem minhas. E essa crença antes limitante, esse inconsciente meu, me impedia de me alegrar, de celebrar. Me impedia de ver isso como parte da minha família, minha irmã. Sabe, irmãos, é isso. É sobre isso que a gente está falando. É sobre esses hábitos, esses juízos, esses julgamentos que são fruto do que foi gerado lá atrás. Não acredite nisso. O Espírito Santo instalou e disse: não vou acreditar nisso. Eu vou crer naquilo que a palavra de Deus diz. Irmão, escute uma coisa: ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Toca para frente. Você tem um Deus poderoso, e a gente não está falando isso aqui à toa, não. Certamente alguém aqui nessa noite que precisava, tem alguma coisa nessa área que precisa ser trabalhado. O Espírito Santo está falando. Às vezes você para de conversar por causa disso, fica com raiva de um irmão por causa disso, fica angustiado com os pais por causa disso. O Espírito Santo vem e começa a clarear, e ele diz: está tudo bem, siga em frente, ame. Nós já temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Nós já temos o favor do Senhor sobre nós. Deixa Deus trabalhar. Ele coloca luz no nosso inconsciente, e Ele traz isso à consciência, e Ele vai curando as nossas feridas, as nossas dores, e gerando novos hábitos para a glória de Deus. Tem alguém comigo aqui? Bem, vamos cantar essa canção e vamos orar para a gente participar da ceia, que senão eu vou demorando aqui. Meu Deus, tem misericórdia. Sim, Jesus, nós te queremos, Senhor. Pai, a gente percebe quão limitado nós somos, mas nós pedimos: Espírito Santo, vem sobre nós, ministra sobre nós hoje, vai trazendo luz, vai trazendo clareza, Senhor. Quem o Senhor quer que sejamos, quem nós somos e quem o Senhor quer, quais são os acessos, quais são os jordões que precisamos transpor, quais são as fronteiras que precisamos ultrapassar.